Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje, mais um episódio do Clube do Livro, que é a segunda parte do episódio do mês anterior. A gente leu o livro Sobre a Amizade, do Plutarco, e na última semana do mês anterior a gente falou ali sobre como distinguir um bajulador de um amigo. E hoje a gente vai falar das outras duas obras que estão nesse livrinho sobre a amizade, que é Como Tirar o Proveito dos Inimigos e sobre o número de amigos, a quantidade de amigos. Então digamos assim, são duas obras hoje, entre aspas, assim, mas são bem curtinhas. E eu acho que a gente vai Elas lá se falando. complementam, né? Pois é, o livro todo ele é bem complementar, né? Então acho Uhum. que a gente vai conseguir fazer bem, vai encaixar bem com o episódio anterior. E lembrando, né, além de você comentar, curtir, compartilhar com um amigo seu, eu peço também que você leia o Prometeu Acorrentado, que é o livro do mês que vem. A gente vai voltar, inclusive, pessoal, um anúncio importante, né? A gente estava pensando em fazer 15 dias, só que a gente viu que a rotina não ia dar muito certo. Nós dois ficamos meio atrapalhados. Então a gente vai voltar com a rotina mensal, tá? Então você vai ter ali um mês praticamente para ler o Prometeu Acorrentado, são pouquíssimas páginas, dá para você ler em uma semaninha e poder acompanhar aqui as nossas análises. Boa. Aí, uma pergunta antes da gente começar. Ah, O Prometeu acorrentado, né? Pode ser uma pergunta muito idiota, mas ela tem a ver com o mito do Prometeu? é a história do mito do Prometeu mesmo. Ah, tá. Então, beleza. Sim. Tem o É que eu não mito. sabia que ele tinha ficado acorrentado, não. Eu lembro que tem a parada do fogo, né? Que ele roubou o fogo. Aham. A Enfim, história é que ele foi punido por Zeus, ficando preso com uma ferida aberta no fígado. E todo dia um Hum. pássaro comia o fígado dele. Uhum. E aí, como o fígado Só se que ele era imortal, regenera, né? né? É. É. E o fígado se regenera, né? Tipo, naquela época eles já sabiam isso, né? Doideira. Uhum. E aí o corvo ficava lá, comendo todo dia um pedaço do fígado dele. É, Cara, o que tu achou aí dessas duas histórias? Histórias não, né? Desses dois textos. Diz aí sua opinião. É, são duas reflexões nesse aqui. É diferente de alguns que a gente leu, que foi uma peça de teatro, né? Uhum, Alguns foram peças de teatro, teve também do Exíodo, que era mais uma história contada. Sei que foi mais uma reflexão, diria que, tipo assim, foi mais de filosofia mesmo, né? uhum. É, talvez o que a gente tenha lido, eu não lembro todos assim de cabeça. Eu sei que teve o do Aristófanes, As Nuvens, teve a do Sócrates, né? A prisão dele, qual que era o nome mesmo? Era É, Apologia e Criton. a Apologia de Sócrates e o Criton. Teve esses dois do Exíodo, mas enfim, na minha memória, esse aí foi o mais de filosofia mesmo. E eu tinha gostado muito já do primeiro que a gente fez, né? O como distinguir o adulador de um amigo. Uhum, Mas esse aqui, o primeiro desses dois, é o primeiro que a gente vai falar hoje, que é o como tirar os benefícios de inimigos, né? aham, Eu fiquei curioso quando vi o título já de cara. Fiquei, cara, tá, como é que você tira o benefício dos inimigos, né? aham. Aí eu imaginava que não seria uma coisa, tipo, pra se aproveitar de alguma forma, né? Que seria uma coisa mais elevada. E realmente foi, né? Foram, tipo Uhum, assim, umas dicas, tipo de. Até como conviver em sociedade, que são ali temas que todo mundo vai passar durante a vida. E como você deve superar, talvez, essas tribulações que todo mundo passa, né? sim. Com um chatonildo, alguém que é invejoso, alguém que tenta te atrapalhar de alguma forma. E como também que você, tipo assim, pode se preocupar menos com esse tipo de coisa, né? E manter a sua postura, a sua nobreza, a sua altivez, né? Uhum, Acho que é mais ou menos assim a mensagem que ele quis passar nesse primeiro livro. sim. Cara, eu gostei pra caraca, porque bate muito com os princípios cristãos, assim, né? O Uhum. Plutarco ele era pagão, né? Se eu não me engano, ele acreditava nos deuses de Roma mesmo e tal. Mas, cara, você vê que, assim, se uma coisa é verdade, ela vai ser verdade em várias tradições diferentes, né? Uhum. Então, essa parada, né, que ele fala, por exemplo, uma coisa muito boa pra você é se o seu inimigo tiver numa enrascada, você ao invés de, tipo, digamos assim, se vingar, você deixar quieto, que isso, digamos assim, beneficia a sua virtude, né? Estimula ali Uhum. seu progresso pessoal. E, pô, isso aí é o da outra face, né? De Jesus completamente.
Tipo, Sim. cara, o teu inimigo ali, e Jesus fala, ame o seu inimigo, tipo, não fica, não fica se corroendo, né, por causa disso e tal. E que eu acho que, cara, uma coisa até que a gente vê nos dias de hoje, tipo, vamos supor, começa uma briguinha boba, sei lá, por qualquer motivo. Aí um cara vai e sacaneia o outro. Porque, sei lá, ouviu que o outro falou mal dele. Aí o outro vai e sacaneia. Aí o outro vai e fala mal. Aí o outro vai e prejudica o outro. E aí fica esse ciclo, né? Então, Uhum. essa parada aí da outra face, do deixar ter piedade, digamos assim, do seu inimigo, é uma lição muito boa, né, cara? E assim, quando eu fui ler esse livro do Plutarco, cara, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu também não. Eu não fazia Não, tipo assim, ideia. eu também não fazia ideia, eu achava que ia ser interessante, mas foi muito melhor do que a encomenda, né? Aham. É, eu não Saiu bem melhor fazia que a ideia do encomenda. que ia estar ali, sabe? Eu achei até que, sei lá, fosse uma coisa meio arte da guerra, sabe? Uhum. Estratégias para derrotar os inimigos, sei lá. Mas não, foram, digamos assim, lições morais muito boas, né? Uhum. Ele já começa o livro, eu vou pegar aqui na página 181. Enquanto você pega, Ah, tipo assim, uma coisa que eu queria ter falado e acabei pulando, aham, tipo assim, basicamente também ele fala muito sobre meio que não se rebaixar, né? aham, Não aham, descer ao nível do seu inimigo, né? sim, Tipo, mantém a sua postura, cara, faz o certo que tem que ser feito e meio que, tipo assim, é isso que importa, sabe? aham. Não importa que o outro tá fazendo, que seu inimigo tá tentando te ferrar e tudo mais. Segue a sua vida que tá tudo bem. É curioso que teve um caso, hoje mesmo, de um cara que foi lá no episódio da entrevista com o Zilli, né? É claro que é um caso, Hum. é um caso mais simples, não era um inimigo. Mas o cara foi lá no episódio em que a gente entrevistou o Zilli e aí falou: Ah, entrevista horrível, vocês copiaram outros podcasts e tal. O Tipo, eu nem entendi o que ele quis dizer, não, cara. nada a ver, né? Aí o João ele até me mostrou: Caraca, olha esse comentário, nada a ver. Aí eu, cara, na hora me veio mó raiva, né? Eu fiquei pensando: Caraca, eu vou. Tipo, eu tentei pegar uma abordagem diferente dos podcasts e o cara reclamando, tipo, ele não faz ideia de como seria caro manter uma parada, um equipamento, e eu É. já fiquei pirando assim, uns breves segundos, sabe? Tipo, eu já fiquei, caraca, por que que o cara, uma pessoa chega assim e fala mal do nada, assim, de graça? Eu fiquei Uhum. pirando assim. Aí depois eu falei, cara, o que esse cara quer é Ibope, né? É que eu sinta mesmo. Ele quer, digamos assim, alugar um triplex aí na minha cabeça. Uhum. Aí eu falei, pô, cara, sua vida deve ser muito triste. Será que ele vai responder? Não, acho que não, se bobear, nem lembra. É. Porque eu fui ver o comentário, era antigão, era tipo 4 meses atrás. Tipo assim, cara, também pra mim cara, a pessoa tem que estar com uma energia muito ruim, É, sério. é, Pra, tipo assim, ele gastar o tempo dele pra, sei lá, tentar fazer uma outra pessoa se sentir mal a troco de nada, sabe? Tipo, um de pessoal. graça, né? Não é que a gente tem um investimento e faça um trabalho, tipo, sei lá, um programa da Globo que alguém vai lá. Tipo assim, nem o programa da Globo que eu odeio, eu vou chegar e vou perder meu tempo mandando mensagem pra alguém ali, Aham, falando que é aham, horrível, sabe? sim. Nem esse programa tem investimento e tudo mais, as pessoas recebem salário. Agora, tipo, tu que é só um cara que tá aqui fazendo de boa, né? É, gravando aqui com meu fone de ouvido, Tipo, headset. eu ri, tipo assim, eu só ri quando o meu irmão me mandou também, eu só ri, eu fiquei, caraca, tipo, sem noção, né? Nenhuma. É, Isso não me pega nem um pouco, não, sabe? Nem sim. por um segundo. Pois é, Mas cara. Tanto teve um dia que a gente tava fazendo live no outro canal lá de futebol, Ah. e o cara mandou assim, pô, que canal bosta. Que Tá bom, claro. cara, beleza, eu ri, entendeu? Aham. Mas tipo, realmente a pessoa tem que ser muito triste, cara, sei lá, pra fazer uma parada dessa, porque às vezes não, direto, quando eu vejo assim um canal menor e tudo mais, eu me inscrevo, eu dou like no vídeo só por ser menor mesmo, sabe? Coisa que eu não Uhum. faço com canais grandes. Sim. Só porque, pô, eu sei como é que é a. E mesmo antes de ter canal essas paradas assim, eu sabia como é que é o sacrifício, a dificuldade que é, né? E tudo mais. E, enfim, não custa nada você dar um apoio, né? Mas, enfim. Cara, pois é. É um negócio que eu fiquei muito curioso, né? Uhum. Mas o primeiro trecho que eu separei aqui, que eu achei muito legal, que é na página 181, ele fala aqui.
Ele fala, né, sobre a existência da rivalidade dos inimigos É na página 181 do PDF ou do livro mesmo? do livro. Do Mas é o livro. mesmo. É mesmo. Ah, pra mim tá diferente. Ah, é? Ah, tá. Aí ele fala aqui, ó. Mas quando. Ah, não, é 171 no caso do PDF. Isso aí. Ah, tá. Então 71 do PDF, tá. Isso. Mas quando há rivalidade e uma competição com outras companhias, não só zelam melhor pelo seu próprio desempenho, como pelo dos seus instrumentos, afinando-os, esforçam-se com mais rigor pelo equilíbrio do conjunto e tocam as flautas harmoniosamente. De fato, quem reconhece que o seu inimigo é um obstáculo para a sua vida e para o seu bom nome, presta mais atenção a si próprio, vigia os seus próprios atos e disciplina a sua vida, pois também isso, o envergonhar-se mais dos erros cometidos diante dos inimigos do que diante dos amigos, é uma particularidade dos infortúnios. Então ele fala muito bem, cara. Você ter um inimigo, uma pessoa assim que tá ali à espreita para te pegar, te faz ser mais cauteloso, te faz ser mais prudente, te faz tomar decisões mais conscientes, assim, né? Tem uma coisa Uhum. até que o pessoal questiona o Petri, mas de certa forma eu entendo ele, né? Tipo, o cara foi processado e pagou, sei lá, 15 mil só pro processo não continuar lá com o advogado e tal. E tipo, agora ele é muito mais cuidadoso nas piadas. E aí ele agora é mais irônico, ele, né? Ele é mais sutil. Uhum. E essas coisas te fazem ser mais prudente mesmo. Então, por exemplo, na minha vida pessoal mesmo, né? Teve uma situação aí de uma pessoa querer, digamos assim, armar algum tipo de prova negativa contra mim, né? E, cara, eu tive que ser 10 vezes mais prudente. E, pô, isso me estimulou muito um desenvolvimento pessoal, sabe? Uma maturidade e tal. Então, cara, acho que foi na hora certa ali, me trouxe um amadurecimento. E de alguma forma eu sou até grato por isso, né? Porque, sei lá, talvez se não fosse com essa pessoa, talvez eu falasse alguma besteira numa outra situação e, sei lá, sabe, gerasse um problemão depois. Uhum. Então, né, a gente vai aproveitando as oportunidades. Tu já teve algum caso assim? Não, eu acho que assim exatamente não. Não, Não consigo pensar em algo do tipo. Pelo menos não me lembro. Se me lembrar de algo assim durante a gravação, eu puxo aqui de volta. já é. Deixa eu puxar aqui agora uma citação que. Cara, essa parte aqui, esse segundo livro, eu também grifei, né? Caraca, eu Aham. odiava quando falavam isso na escola. Mas não sei, eu grifei várias partes. E uma aqui é na página 173 do PDF. Ah, eu também grifei aqui, hein? É esse se queres perturbar, é esse? Aham, aham. Posso ler? Leio, leio. Tá. Se queres perturbar o homem que te odeia, não o acuse de ser degenerado, nem fraco, nem dissoluto, nem ridículo, nem vil. Mas ser tu próprio esse ser, tipo, seja, né? Uhum. Mas seja tu próprio um homem que mostra prudência e verdade, e que faz uso da amizade solícita de justiça para com todos os que contigo lidam. E se tu fores levado a censurá-lo, evita ao máximo que aquilo que tu reprovas se identifique contigo. Penetra na tua alma, examina as tuas fragilidades. Não te vai acontecer que, vinda de algum lado, uma falha te sussurre aquele verso da tragédia. És médico dos outros quando estás tu próprio coberto de feridas. É basicamente, tipo, se olha no espelho, cara, antes de falar de Aham. alguém, né? Sim. Cara, essa é uma parada que é muito verdade, porque às vezes a gente vê um erro muito grande numa outra pessoa e a gente faz aquilo, né? E até Jesus fala, né? Pô, por que você tá julgando o seu irmão se você tem uma trava no seu olho muito maior? Então, cara, Uhum, resolve isso aí primeiro, depois você vai falar com a pessoa, né? uhum, Então, eu acho que isso aí é muito bom e é uma grande lição, assim, Cara, porque a gente vê em quase toda discussão as coisas acabam degringolando para ataques pessoais e críticas de determinados comportamentos, etc. E fica uma coisa triste, né? No final das contas, fica uma coisa triste. Então, você vê ali o pessoal se xingando e de uma coisa que a própria pessoa faz, é um negócio
que até te deixa vulnerável, né? Porque assim, Uhum. pô, tu tá falando mal de uma parada. Então, se você for pego fazendo uma coisa parecida, pô, vai sair muito mal pra você, né? Você tem que ser o exemplo, digamos assim, quando Uhum. você quando você vai criticar alguém. Isso me lembrou até uma frase do Pondé, que ele respondeu uma pergunta, né? O que fazer? Entrei na faculdade e só tem esquerdista. O que que eu faço, né? Tipo, para poder debater com eles. Ele falou, cara, estuda muito mais do que todo mundo. Muito mais. Dobro, triplo, quádruplo. Aí Uhum. sim você vai ter algum tipo de chance. Porque você tem que estar preparado, né? Se você vai, digamos assim, julgar uma coisa, cara, você tem que estar muito seguro de si. Sim. E, tipo assim, outra coisa que essa passagem me lembra é que ninguém faz o exercício de, tipo, de reflexão, né? Todo mundo quer culpar o outro, todo mundo procura defeito nos outros, né? Mas ninguém pensa em si, né? Sim, E como melhorar a si mesmo. Tipo assim, não é exatamente assim, mas também dá pra pensar dessa forma, né? sim. Aí, tipo assim, você tá lá, você tem o seu inimigo, e acho que inimigo aqui pode ser entendido de várias formas, né? Até É uma mesmo desavença, né? até mesmo esse cara do YouTube que você falou, pra mim, Aham, tipo assim, pode ser considerado um inimigo de certa forma. Não é tipo um inimigo, seu rival, tipo aham. o Ash e o Gary no Pokémon, né? Mas enfim, antes de procurar, né, as coisas no seu inimigo, tipo os defeitos nele, vê também, faz um exame próprio, né? Uhum, Tipo, se olha e vê o que você pode melhorar, até pra não dar pano pra manga, né? Não ter argumento pros seus inimigos. sim. Aí é isso que ele vai falar até na página 174 do PDF. Ele vai, tipo, concluir, digamos assim, essa parte, falando: Mas homem que, depois de criticar a vida de outro, imediatamente examinar a sua própria conduta e a modificar, corrigindo-a e conduzindo-a na direção oposta, recolherá das críticas algo de aproveitável, que de outro modo não só dariam um aspecto de ser inúteis e vãs, como seriam de fato. Então ele fala, né, de você não fazer aquilo que você julga errado no outro, né? E Uhum. cara, eu não sei, eu vou pensar, eu não tenho nada na cabeça agora, mas eu vou depois pensar algum caso que as pessoas julguem, mas que todo mundo faz, sabe? Eu não consigo pensar agora. Acho que talvez pequenas coisas assim na lei, tipo, sei lá, pagar meia entrada. Mas isso é uma coisa pequena, né? Não Uhum. sei. Eu não sabia dizer agora uma coisa que eu poderia julgar os outros e ser julgado, né? Mas, enfim, se você estiver ouvindo aí, coloca nos comentários. Boa. E, cara, tá parecendo até a faculdade, né? Que, tipo, pelo menos na minha faculdade de história tinha que ler. Assim, toda semana a gente lia um texto tipo esse. Aí Tipo, o professor ele falava assim, as partes mais importantes pra ler e meio que discutia o que a gente tá fazendo aqui, exatamente. Aham. Aqui é É, um verdadeiro ensino universitário, pô. exatamente, né? São de coisas importantes, e não Sim. coisas fúteis que nem ensinam na faculdade. Nada de texto de Lacrolândia. Sim. E aqui, rapidinho, tem uma frase bem curta, mas que também vai servir pro que acabou de acontecer aí com o comentário do seu canal aqui, né? Hum. Lá na página 181 do PDF, tem assim, no segundo parágrafo. De fato, nada é mais belo e digno de nota do que manter-se impassível diante das injúrias de um inimigo, né? E foi o que aconteceu. Tipo assim, cara, é muito difícil, né? Não tô falando aqui que eu sou um monge budista e que eu nunca me importo com alguém que fala mal ou coisa do tipo. Até há 2 semanas aí eu joguei um futebol e eu discuti com um moleque lá que tava me enchendo o saco. Enfim, não era nem crítica, mas o moleque tava enchendo o saco, tive que, né, sair do plumo. É do plumo que fala? Mas enfim, cara, se tem alguém te enchendo o saco, se tem alguém fazendo uma crítica infundada, sabe? Tipo, acho que é isso mesmo, você tem que ficar impassível, sabe? É. Dane-se o que É essa pessoa tá difícil, né? falando. É É difícil, mas difícil. tem que ser irrelevante, sabe? É, Ainda mais se for realmente infundado e coisa do tipo. é. Acho Óbvio que assim. que nem rapidinho, que nem o Plutarco falou, tem críticas aí que você tem que observar, né? E Uhum. crescer com elas, né? Sim. Mas também tem algumas que você tem que
tem que se manter impassível e isso vai ser belo e digno de nota. Eu acho que tem muitas pessoas que têm um ego talvez muito inflado e qualquer crítica elas já sentem um peso muito grande, né? Uhum. Então, falta realmente um se distanciar da situação, né? Cara, até uma coisa que eu aprendi com o livro, como ler livros, né? Quando você vai ler um livro, você não vai fazer, como o pessoal fala na faculdade, uma leitura crítica. Já uma leitura crítica é meio que você já está desconsiderando o que o cara está falando. Cara, se Uhum. deixa, tipo, dominar pelo que o cara tá falando. Acredita em tudo que ele tá falando. Depois, anos depois, pô, quando você já for um cara muito estudado, aí beleza. Vai dar pra fazer uma leitura crítica. Aí É, beleza, e por que que ele fala isso? Pra você não se deixar, digamos assim, não deixar os seus valores atrapalharem na leitura do livro, né? Que pode ser algo, pode falar coisas que você não concorda. E a mesma coisa aqui, cara. Não deixa, tipo, digamos assim, o seu ego, né? Ele ser impactado por uma coisa que a pessoa tá falando que, cara, nem vai fazer muito sentido. Né? Uma calúnia, enfim. Se for algo grave, dá até pra entrar na justiça e conseguir alguma coisa, né? Que pelo menos a pessoa, digamos assim, tem uma lição, mas de uma forma bem, digamos assim, sutil, né? uhum, Ou deixa pra lá, né? sim. Então, acho que é bem importante isso, né? Cara, tipo assim, se eu tivesse numa situação assim de ser uma pessoa pública e sofresse um ataque assim, eu acho que eu deixaria pra lá, sabe? A não Uhum. ser que seja uma parada, tipo assim, muito grave. Uhum. Aí não tem como deixar pra lá, né? Mas eu acho que na maioria das situações, assim, o máximo possível ia só não ligar, sabe? É, tem, Tentaria, pelo menos. tem um cara que ele tá fazendo. Ele tá ficando muito famoso, que é o Rodrigo Góes. Já viu? Eu já ouvi falar desse cara aí, já ouvi falar desse nome. Ele é um cara do mundo assim de musculação e ele Hum. faz uns vídeos analisando se a pessoa toma anabolizante ou se ela tá mentindo, dizendo que não toma. Uhum. Aí ele fez uma do Paulo Musi. Sabe quem é o Paulo Musi? Já também, tipo assim, não vejo, É. mas sei que É, um existe. cara famosão e tal. E, cara, Uhum. claramente, porra, o cara usa. Pô, toma um café da manhã, 50 quilos de romba, entendeu? É muito Aham. forte. Se tu puder, digita aí até Paulo Musi no Google Imagens. Tá. Cara, e o Paulo Musi, ele tomou muito as dores, cara, entendeu? Ele ficou boladão. Não, porque não Uhum. sei lá o quê. Tipo, ele até respondeu, digamos assim, com classe. Mas tu viu que ele sentiu a parada, entendeu? E Aham. eu não sei, cara, porque as pessoas desse meio falam que não tomam anabolizante. Eu não consigo entender, porque claramente todo mundo toma, é uma hipocrisia, né? Aham. Aí fica, ah, não, é dieta, é exercício. Óbvio, né? Tem que ter tudo isso, mas tem o veneninho, né? Sim, eu E, vi cara, aqui quem é. Realmente eu acho que é impossível, o cara. cara é o Hulk, né, porra? Aí, porra, tu vê. Aí agora tá tendo uma bafafá e tem página de fofoca, maromba, falando disso. Aí eu fico, caraca, cara, se o cara só deixasse quieto, entendeu? Sim, tipo, ele Tipo, contribui e dá mais energia ainda pra é. isso, né? Não, e ele também. Ele também caiu na pilha uma outra vez que ficaram zoando ele, porque ele é casado com uma mulher que já tinha uma mãe, já tinha uma filha. Aí o pessoal Uhum. falando, aí, tá querendo o filho dos outros. E tal. Sabe que esses caras na internet são sujão, né? Sim, Os sim. caras no Twitter, tipo, com um perfil de anime, só zoando o Muzi. E o cara sentiu, cara. O cara ficou respondendo boladão. Cara, tinha que cagar pra isso, né? Enfim. Exatamente. Tipo, eu acho que o cara, sei lá, tá muito perdido pra ele ficar se incomodando com o que estão falando no É. Twitter, sabe? E pior que o cara, ele é super bem sucedido. Tipo, ele é médico. Ele falou que, tipo, por hora de trabalho ele ganha 70 mil reais. Tipo, um bagulho Por hora. bizarro. É, por hora de trabalho. Ou 7 mil reais, não sei. Mas acho que era 70 mesmo. Porque, tipo, ele é um dos caras mais famosos aí de maromba, né? Uhum. Aí até na página 177 do PDF, o Plutarco fala assim, na metade do segundo parágrafo. Base, Qual a página? 177 do PDF. Ele Tá. fala aqui. Falando que se a gente for assim, cara, a gente vai ficar 3 horas só no É, primeiro. é. Mas vai Deixa eu lá. ver quanto tempo tem.
tem 24 minutos. Quando der uns 35, a gente muda, então. Tá. Aí fala aqui, ó, mas a maioria das pessoas, se são injuriadas, perdão, não verificam se o que é dito se lhes aplica, mas procuram imediatamente outras acusações que possam ser usadas contra o que insulta. E tal como os lutadores com a poeira, não sacodem os insultos, enlameiam-se uns aos outros, sujam-se e mancham-se à vez, até que sucumbem às mãos uns dos outros. Uhum. Cara, é exatamente isso que a gente Fica só falou, uma né? troca de ofensa, de xingamento, né? É. Cara, acho que tem muito isso. Essa coisa até da época da escola, né? Pô, fulaninho falou isso, tu vai deixar? Sabe? É tipo isso, entendeu? Sim. O cara já É, só fica que, tipo assim. assim, com criança tá tudo bem, né? É. O cara já fica achando que ele vai ser otário porque ele não respondeu, né? Uhum. Sendo que às vezes, tipo, ele. Cara, se o cara responder boladão, ele vai ser mais zoado ainda, né? Sim. Cara, tu Uhum. vê na escola, o cara que é mais zoado é o cara que mais cai na pilha. Se o cara zoar de novo e, porra, entrar na pilha, sabe? Ele não vai ser, tipo, alvo de bullying, digamos assim, É. né? O É cara que sempre, leva na boa a zoação nunca sofre com nenhum problema. é sempre o cara que fica, ah, não, que não sei lá o É. quê. O cara que briga ou o cara que chora, né? É, Tipo, qualquer uma dessas duas atitudes aí vai culminar em dele sofrer mais ainda. sim, Mas o cara que leva na boa, tipo, nunca vai ser zoado. sim. Pois é, cara. Tem alguns outros trechos aqui. É, deixa eu descer aqui. Tem um Tu meu marcou também? aqui. Fala aí. Marquei, deixa eu ver. Esse aqui não. Tá. Aqui é. Pelo que se conclui, isso é na página 183 do PDF. Uhum. Pelo que se conclui, não se deve. Pelo que se conclui que não se deve poupar nem o reconhecimento nem o louvor de um inimigo, quando este merecidamente granjeou uma boa reputação. Isso aí é É, fogo, hein? Quem consegue reconhecer, né? é. Às vezes as pessoas não conseguem reconhecer nem um amigo, né? Sim. E até o que o Plutarco fala no primeiro livro, que ajuda a distinguir um adulador de um amigo. É, até aquilo que você contou o caso, né? De que o cara fala. Que tu fala, ah, sei lá, eu consegui isso. Aí ele fala, ah, eu já consegui isso e mais isso, É, né? isso aí. No caso, esse seria o adulador, né? É. Aí, continuando aqui, no parágrafo de baixo, ele fala: Todavia, o mais belo e o mais proveitoso é que o homem fique absolutamente imune de sentir inveja, tanto da felicidade dos amigos, como do sucesso dos conhecidos, ao ter adquirido o hábito de louvar os inimigos, de não morder os lábios e de não ficar ressentido quando eles prosperam. Pois é, cara. Isso aí é uma coisa difícil. Cara, eu vou te falar, eu não considero que eu tenha ninguém que seja um inimigo, né? Uhum. Se for parar pra pensar assim. Mas é difícil, às vezes, uma pessoa, digamos assim, que te prejudicou, você reconhecer algum mérito, né? Eu imagino que seja difícil. Eu não, também não consigo, assim, pensar em alguém que tenha me prejudicado, sabe? Uhum. Diretamente. Mas, sei lá, tem, tipo, esses idiotas da internet que eu, tipo, tenho dificuldade de reconhecer o mérito, Sim, sim. sabe? E talvez, tipo assim, pode ser que tenha, alguns tenham, outros podem ser que não tenham mesmo. E eu não sei, né? Eu tenho que fazer um trabalho aí de. Primeiro eu tenho que ver, né, se o cara realmente merece ou não, e também ser maduro o suficiente pra saber reconhecer caso tenha mérito. Sim, cara, é difícil. Aí ele fala aqui na página 181 do PDF, no Ah, meio do segundo parágrafo. Ele fala assim: se consegues suportar em silêncio o inimigo que te insulta, seguramente com mais facilidade aguentas a ira da tua mulher quando fala mal de ti. E sem perturbação suportas ouvir as palavras cheias de azedume de um amigo ou de um irmão. E aí, desde aquela época, né, a mulher enchendo o saco do homem. eu tinha separado essa parte aí, foi essa que eu falei, não, essa aqui eu não vou falar não, eu deixei Ah, agora passar. já era. Na verdade foi um pouquinho em cima, foi Agora isso é aqui, ó. machismo. É um 8-1, né? É. Esse aqui é, por exemplo, Sócrates suportava Xantipa, que era uma mulher dura e irascível. Aham. Por supor que se estivesse acostumado a suportá-la, lidaria com os demais com um bom ânimo. Cara, isso Tipo aí. assim, a É. mulher é tão chata que se ele conseguir aturar ela, ele atura qualquer coisa na Sim. vida. Pô, esse aí é um cara que verdadeiramente se dedica ao progresso moral, né? Caraca. Pois é, cara. Realmente. Deve ser tipo a megera lá da megera A da domada. megera domada. Qual página que fala isso do Sócrates?
É na 181 também, só que em cima. 181 do Cadê? PDF. Não, não, 182, 182. 182? É 182. Bem no Ah, tá. comecinho, por O exemplo. Xenofonte Banquete. Cara, esse livro, Xenofonte Banquete, eu já li muitos anos atrás, que é tipo um livro de um outro aluno do Sócrates, que não era tão filósofo, Hum. e que são várias liçõezinhas em capítulos, sabe? É muito maneiro também, cara. De Tem repente o você banquete do Platão, não tem? Eu acho. tem. Só que aí é diferente, Uhum, entendeu? É diferente. sim. Eu vou descendo bastante aqui. É. Porém, mesmo que os nossos inimigos deem a impressão de ter colhido sucesso nos pátios e nas praças públicas do poder. Ah, esse aqui eu até mandei pro meu irmão, porque eu tô tendo uma discussão. Cara, eu sempre vou gravar contigo e sempre acabo falando de futebol, é incrível. Futebol Fala tá aí. tão presente na minha vida, porque mesmo tu que não acompanha futebol, tu vê que todo mundo, todos os torcedores falam que o time é roubado. Não, meu time é Aham. roubado, sempre roubam contra o meu time, né? Todos, de todos os times. E esse ano, eu decidi que eu vou deixar de ser assim, de falar que o Botafogo sempre é roubado e tudo mais, porque eu tô percebendo que isso é uma mediocridade danada. E Aham. como o Plutarco fala, isso aí é uma forma de você não reconhecer o mérito, muitas vezes, dos seus inimigos, né? Sim. No caso do futebol, dos seus adversários aí, dos outros times. E eu já tava começando a pensar isso já há algumas semanas, meses talvez, bem a gente começar a ler o Plutarco. E esse livro tá fortalecendo ainda mais essa ideia, né? Fazendo crescer em cima de mim. Pra eu parar de ficar nesse chororô, nessa mediocridade. E eu tenho falado isso com meu irmão, né? Que é flamenguista, direto. Pô, para com isso aí, é coisa de mediocridade. Se você for falar com todas as torcidas do Brasil, todos os times são roubados e você acha que é assim mesmo. Não é, cara. Tipo assim, é só a gente que não sabe perder mesmo, sabe? Que é Sim. culpar os outros. Sim. Claro que tem erro, claro que tem um roubinho ou outro, mas também não é que nem a gente pensa, né? Que nem a gente fala. E aí eu mandei essa parte para ele aqui. Porém, mesmo que os nossos inimigos deem a impressão de ter colhido sucesso nos pátios e nas praças públicas do poder de um modo vergonhoso e indigno de um homem livre, a força de adulações ou de maldades, ou a corromper, ou a vender os seus serviços como mercenários, isto não nos deve perturbar, mas antes deve trazer-nos alegria, se o podemos confrontar com a nossa liberdade e com a nossa conduta imaculada e impossível de atacar, né? Ou Uhum. seja, no caso que eu mandei isso pra ele, pra dizer tipo o seguinte, cara, se roubaram, sei lá, pro Corinthians e o Flamengo foi prejudicado, você tem que ficar feliz por isso. Tipo, mesmo que o Corinthians tenha vencido, né, com essa forma indigna, você tem que se manter como flamenguista, tem que se manter feliz com a conduta do Flamengo que está imaculada, né? Perdeu, mas pelo menos perdeu claro que vai ter uma revolta, né, da sacanagem, mas pelo menos manteve a dignidade. Isso que as pessoas deveriam pensar como mais importante, né? Sim. Cara, isso aí, esse trecho e outros, parece que é uma influência muito grande dos estoicos, né? Uma coisa assim de você Uhum, não ceder e você ser impassível, né? uhum. Bem interessante mesmo, cara. E rapidinho, tem um trecho aqui, esse aqui é mais curto. Tava antes, só que eu pulei sem querer, mas ele vai servir Ah, de tá. complemento. Tipo, o homem que. Tipo, não, né? Tá escrito Ah, assim. eu anotei esse também. Grifei. É. Falei. O homem que, em vez de agir, fica a pensar que o seu inimigo é bafejado pela sorte quando o suplanta nas honras de Estado ou nos tribunais, ou no exército de cargos públicos, exercício de cargos públicos, ou entre os amigos e os superiores, afunda-se numa absoluta inveja, frustração e apatia, e fica paralisado por um rancor estéril e ocioso. Tipo, é um complemento, né? Porque, voltando aí, dando o exemplo vivo do futebol, né? Você fica ali com ódio do time e tudo mais, né? E é o ódio estéreo ocioso porque você não procura melhorar. Você só fala, tá, o Corinthians ganhou roubado e é isso, por isso que eu perdi. Você não procura melhorar, né? Sim. Pois é, cara. Eu acho que essa é uma lição importante aí pra todo mundo, né? Não ficar achando. É porque no final das contas, cara, isso aí é se colocar no centro do mundo e achar que tá todo mundo só olhando pra você, né? Ou pro Uhum, seu time, enfim, pro que quer que exatamente. seja, né? Exatamente. Pois é. Mas essa que foi muito boa e ainda veio pra mim, assim, em hora exata, Aham. sabe? Veio num Pois é. timing muito bom. Boa, boa. E aí, vamos pro segundo livro? Pode ser. Acho que a gente já falou bastante desse, né? Curtinho, a gente até rendeu bastante. Tipo, com certeza a gente deixou alguma passagem ou outra bem legal de fora, algum pensamento É. que teve quando tava lendo. Mas o segundo, né, que é o acerca do número excessivo de amigos,
Assim, foi legal também, mas pra mim foi o pior de todos, Pior dos né? três. O pior dos três. E é o mais curtinho, pra mim foi o pior de dos três. Tipo assim, tem ali também umas lições legais, mas é. Tanto que eu anotei pouca coisa, sabe? Eu grifei Sim. poucas coisas. Mas aí você pode começar se quiser. Então, beleza. Cara, eu vou dizer que eu gostei bastante desse, porque, enfim, quando eu era mais novo, assim, eu tinha muito essa coisa de, digamos assim, querer a aprovação dos outros, sabe? Uhum. Então eu evitava conflito e tudo mais, e eu queria a aprovação dos outros. E eu queria, digamos assim, ser amigo de todo mundo. Não de ser, tipo, popular, mas de todo mundo meio que ter um afeto bom comigo, né? E, pô, cara, se eu tivesse lido isso naquela época, acho que eu teria me dado conta, né? Dos Ou você não erros. teria entendido nada. É, ou não teria entendido nada e falei, ah, dane-se, né? Enfim. Uhum. Mas eu acho que eu poderia ter aprendido naquela época, mas, de qualquer forma, acho bem interessante, até para se você tá ouvindo e você é novo, né? Geralmente quando a gente é novo, a gente tem aquela coisa de querer pertencer a um grupo, querer ser amado, né, pelas pessoas de um determinado grupo específico. Mas com esse livro, acho que fica claro que não precisa ser assim, né? Então eu vou pegar aqui Fala o a página primeiro aí. trecho, página 197 do PDF. Ah, já é de cara, né? É o 2. Uhum. Ele fala: ora, o desejo de frequentar muitas amizades é um obstáculo não menos adverso, entre muitas outras razões, ao desenvolvimento de novas amizades. Pois, tal como as mulheres dissolutas, estamos envolvidos em frequentes contatos com muitas e diferentes pessoas. Por isso, deixamos de poder manter os mais antigos, que são negligenciados e acabam por se afastar. E aí é isso, cara. Às vezes, você, sei lá, conhece um grupo novo de amigos e aí depois conhece um outro, e depois conhece um outro e um outro. E aí quando você vê o primeiro seu amigo lá de trás, você não tá dando mais atenção a ele. E às vezes ele Uhum. pode estar precisando de alguma coisa. E, porra, é uma coisa importante, assim, né? Você tá ali pra, tipo, ajudar alguém que você se importa. E é engraçado, porque antigamente, cara, eu considerava muitas pessoas meus amigos, né? Eu não tinha muito esse discernimento, tipo, o que que é um amigo, o que que é um Uhum. colega, sabe? O que que é só um conhecido, O que que é um adulador? o que que é um adulador, é. Tipo, eu não sabia distinguir muito bem, eu considerava várias pessoas, assim, meus amigos. Eu também. E, então, e hoje em dia, cara, meus amigos são, tipo, o nosso grupo, tipo, né, do tu, João, Anão, Fio e tal. E algumas pessoas soltas, tipo, de um grupinho ou outro, que ainda são meus amigos, e o grupo lá dos garotos que estudaram comigo, que era um ano a menos, né, assim. De resto, cara, são colegas, que, pô, não me sinto à vontade de, pô, contar uma coisa da minha vida, né. Ele fala até depois que, cara, você tem que... Ele fala isso no primeiro livro, mas ele fala agora também. Você tem que, digamos assim, colocar essa amizade à prova. Tipo, vamos supor, você tá passando por alguma coisa, cara, vê se aquela pessoa vai ser confidente, vê se aquela pessoa vai só te colocar pra baixo, Uhum. vê se aquela pessoa vai. Ou então, pelo contrário, ao invés de só colocar pra baixo, ela vai só dar uma esperança vazia, sabe? Se ela não vai te ajudar de verdade. Uhum. Então, é importante você ir discernindo isso, né? E, cara, muitas pessoas mais velhas mesmo não têm essa diferenciação, né? Falam que, ah, melhor amigo. Tipo, a pessoa fofoca da outra, sabe? E o pior de tudo, acho que a minha irmã falou até um dia. Pô, a pessoa tem que ter uma fidelidade na fofoca. Você não pode fofocar da pessoa A pra pessoa B e depois fofocar da pessoa B pra A. Não, você tem que ter uma fidelidade. Essa pessoa aqui eu não vou fofocar sobre. Aham. Né? Sim. Enfim, mulheres, Sim. né? Mas, é, pô, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Não dá pra você ficar. É tipo jogar malabares, né? Você vai tentando equilibrar e depois vê que não equilibra, né? É, e, tipo assim, você começou falando uma parada, agora que eu não vou lembrar o que que é, Hum. mas é exatamente sobre o número excessivo de amigos, né? Uhum, E ele vai falar numa parte ali mais pra frente, que eu até separei, mas já vou adiantar aqui que essa eu lembro de cabeça. sim. Que o problema de você ter muitos amigos, né? A impossibilidade de ter muitos amigos é que
ele até fala lá no primeiro de todos, né? No primeiro livro, que é do adulador e do amigo, que o amigo também é alguém que te ajuda, né? Nos Uhum. momentos que você precisa. Então, como esse é um dever de um amigo, quando você tem muitos amigos, você, às vezes, vai precisar ajudar muito deles. Tipo, um tá doente, Sim. ou tá precisando de uma outra tarefa da sua ajuda, outro, sei lá, um tá doente, outro quer uma ajuda que vai se mudar, outro precisa de uma ajuda para um trabalho, enfim. E você, como amigo, é até meio que um dever, talvez, né? Você se disponibilizar para ajudar se você puder, né? Uhum. E ele fala da impossibilidade, tipo, de você, enquanto uma pessoa, estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, e também da impossibilidade de você não estar em lugar nenhum. Uhum. É impossível a pessoa estar em lugar nenhum, mas você vai, como você existe, você vai ter que ajudar pelo menos um desses amigos que está precisando de Sim. ajuda. Sim. E isso vai causar ciúme, né, entre os amigos, vai, tipo, sei lá, você vai escolher qual que você vai ajudar. E por que você vai escolher um e preterir o É, outro? É preterir. preterir, né? Você gosta então mais de um do que do outro, sabe? Isso aí já se torna uma situação de conflito. Sim, sim. Então esse aí é um dos argumentos que ele traz sobre os problemas, né, de você ter um número excessivo de amigos. Sim. Pois é, cara. Não, e uma coisa que, assim, eu sempre sofri muito, eu como um fleumático, né? Não sei. Eita, liguei o ventilador aqui no mais forte. Tss. Deu pra ouvir aí o barulho da hélice? Ah, mas foi pouquinho. Foi pra alguém? Ah, tá. Eu como um fleumático, e eu não sei se você tem isso, mas eu tenho e eu luto muito contra isso e hoje em dia eu acho que eu não tenho muito, né? Acho que é difícil até eu ter. Eu ficava pulando muito de galho em galho, sabe? Vamos Uhum. supor, coisas bobas, tipo, eu tô jogando um jogo há 2 horas, aí eu paro e vou jogar outro. Tô, sei lá, tô lendo uma coisa aí paro e nunca termino de ler o livro que eu tô lendo. Tô, deixa eu pensar. Eu Tá, não, eu tô, tenho, eu tenho um pouco disso. Não tem, tanto, mas tenho. é. Não, e até coisas assim, vamos supor. Eu, quando era mais novo, eu era um pouco. Tipo, saía com uma garota por um mesinho, dois, aí depois ficava de saco cheio, aí saía com outra, né? Era Uhum. assim. Nunca fui muito de, porra, sei lá, sair numa noite e pegar um monte de mulher. Mas eu Uhum. gostava de ter essa, digamos assim, essa troca. Enfim, outras coisas, né? E agora eu me coloco algumas restrições, assim, que podem ser bobas, né? Mas que Uhum. me ajudam. Então, por exemplo, eu decidi que eu nunca mais vou comprar um outro modelo de cigarro, uma outra marca de cigarro e outro tipo, além do que eu compro hoje. Sim. Tipo, se alguém me der outro, eu vou fumar. Mas assim, eu sempre vou comprar o Camel amarelo, sempre, Uhum. até eu morrer ou até parar de vender, né? Eu nunca, por exemplo, tem alguns livros lá do São José Maria Escrivá. Eu falei, cara, eu não vou ler nenhum livro desse mesmo tipo de livro, além do Caminho, que é um livro que eu gosto muito dele. Porque às vezes a gente tenta criar muitas raízes e ficam várias raízes fracas. E talvez seria melhor a gente ter poucas raízes mais fortes, sabe? O que tu Uhum. acha disso? Tipo assim, eu me identifico um pouco com isso, mas não tanto. Uhum. Porque às vezes eu sou muito conservador. Tipo assim, tem aquele lugar lá que a gente vai, né, o LP, pra comer hambúrguer e eu como o mesmo desde 2011. Nunca É o que? O mudei. Então, X-Bacon? o X-Bacon, É. entendeu? Mas, por exemplo, não sei nem como é que a gente chegou nesse assunto, não sei nem se eu entendi bem o que você está falando, mas É. vou dar um exemplo vivo aqui. Eu comprei essa parada que é uma interface de áudio, né? Sim, sim. Aí eu falei, pô, vou comprar isso aqui, eu vou tentar gravar um montão de música, não sei o que, né? Um montão de cover que eu vou fazer, e até hoje eu não fiz nenhuma. Uhum. Sim, Mas, tipo assim, meio que passou, meio que o hype, sabe, que eu tava. sim, Eu comprei bem depois do hype, então meio que foi um projeto que eu deixei pra lá. sim. Aí, às vezes, eu tô jogando um jogo aí de futebol, eu escolho um time pra jogar minha carreira. Aí eu fico assim, jogo tipo assim, 1 hora, eu fico, pô, não é isso que eu queria, cara. Uhum. Aí eu vou e mudo, mudo, mudo até acertar, sabe? Até chegar Sim. no. Enfim, não sei se é mais ou menos o que você tá falando, É, mas é assim que é. eu me sinto. Não, e falando em projeto musical, o meu do teclado eu já tô há meses sem tocar, né? Que eu tava no É começo do fogo. ano. Mas é aquela coisa assim, quando você já é mais velho, já é adulto,
tem coisas, por exemplo, em que eu consigo dizer que eu sou bom. Tipo, eu sou bom em escrever, e eu me Uhum. especializo nisso e tal, né? Não tô falando nem para trabalho, mas de escrever mesmo histórias e tal. Aí, tipo, eu sou bom, entre aspas, assim, de aprender idiomas, né? Eventualmente quero aprender o italiano também, mas agora, por Uhum. causa de alguns problemas financeiros, não poderei fazer aulas tão cedo, né? Que eu tava falando aí com o Kim antes de gravar. E mas tem essas coisas, né? Cara, acho que todo mundo tem um pouco disso. E até essa sociedade cheia de estímulos, né? Cara, às vezes a gente tá na rua pensando, pô, vou chegar em casa, vou fazer isso, isso, aquilo. Cara, chega em casa, senta no computador, não faz nada, Uhum. né? Tem muito isso. Eu tenho muito isso. Mas mesmo assim eu consigo fazer algumas coisas, né? É. Tipo, eu comprei uns 2 ou 3 livros de liturgia católica. Pra, tipo, entender mais, assim, da celebração da missa e das mudanças que teve na missa, né, nas últimas décadas e tal. Cara, eu não li nenhum ainda, mas é porque, mas se for parar pra pensar, eu também é porque eu tô lendo outras coisas, né? Uhum. Então, enfim, tem tudo isso, né? Essas coisas assim. E por isso que eu gosto do nosso clube do livro, que por ser meio que um compromisso que eu tenho com você, já me força a ler, É, entendeu? Se eu não tivesse esse compromisso com você, se fosse só comigo mesmo, eu ia dropar, não teria feito nem a metade, é. nem um terço, Não, eu entendeu? também não. Não, inclusive, cara, eu vou te falar. Talvez nem tivesse mais o podcast, porque eu já ia estar de saco cheio. Porque o pessoal que tá ouvindo vai poder atestar. Cara, quantos meses eu não faço um episódio sozinho? Porque eu tô Uhum, de saco cheio de gravar sozinho. Mas quando uhum. eu me comprometo de gravar com alguém é diferente. É, Né, todos os meses quando a gente faz. Ou então, por exemplo, eu gravei algumas semanas atrás com o Adriel, que ele é inscrito aqui do canal, e do outro canal também, que é o J-Station. Então, eu tô sempre. Basicamente, eu penso em uma pessoa pra gravar comigo pra eu gravar alguma coisa. Entendeu? uhum, Porque, pô, eu sim. tô desde 2020 e não ganhei um centavinho com essa porra, né? É, Só mó vacilo, né? mesmo o conhecimento, né? Que, querendo ou não, eu vou aprendendo mais e tal, né? Uhum. Tipo assim, E acaba que tem sido bonzão, sabe? Eu sempre quis ler sobre Grécia desde a época da faculdade, quando eu terminei, porque sabe que na faculdade você tem aula ali, sei lá, durante um mês sobre o assunto e meio que bem básico, né? Mesmo sendo faculdade. É. E, pô, o que a gente aprendeu agora, né? Lendo essas paradas, tipo assim, o Exíodo. Cara, o Exíodo era basicamente uma parada que eu queria ler, nem sabia que eu queria, sabe? Uhum. Sim. Então tem sido muito bom e ano que vem a gente vai fazer Roma e depois já tem vários É. projetos, né, que É. deixa até ansioso. Pois é, cara. Não, e eu fico pensando, tu tá com 28, né? É. Cara, imagina se a gente for continuando isso quando tu tiver com 38. Cara, tu vai Uhum. saber os clássicos, pelo menos alguns clássicos, de todas as épocas da história. Sim, olha, vou me sentir mó intelectual, né? Sim, cara. Tipo, a gente vai saber Grécia, Roma, aí a gente já falou de Oriente, aí a gente já tava até discutindo, né, se ia dividir entre Extremo Oriente e o Oriente mais ali, tipo, árabe, né, Oriente Médio, né? judeu. Aí, pô, depois aí, pô, tem Idade Média, aí de repente Uhum. pode até dividir em baixa Idade Média, alta Idade Média, É. pode, sei lá, Idade Moderna, Contemporânea, aí depois pode, sei lá, literatura russa, pô, É. francesa. Cara, é infinito, infinito. O problema só desses aí, tipo, literatura mesmo russa e francesa, é que aí a gente vai precisar de 2 meses pra ler um livro. É. Tem que ser um tipo notas subsolo, né? Tem que pegar uma É, coisinha pois é. pequenininha, né? Pois é. Acho que o Tolstói também tem, né? Uns livros mais curtos, né? Se não me engano. Tem o. Aquele que a gente leu, né? A Morte de Ivan Illich. Ah, é. Cara, que isso aí foi muito bom, né? Esse é muito bom. Caraca, na moral. Aí, Vitor, muito obrigado por ter me feito ler esse aí, sério. Muito bom, né? Muito bom mesmo, Cara, tem caraca. também um que é o Ana Caterina. É na casa Ele que conheço. é bem famoso, mas eu não sei se é grande. E tipo, eu comprei por engano uma versão resumida. Numa Ah, dessas promoções assim de R$ 10, né? Só que eu uhum. não sabia que era a versão resumida. Tô vendo Enfim, aqui, vamos ver quantas páginas tem. Pô, é. 808. Porra, aí é foda. É igual o Curtinho. Minipaz, né? Que tem, sei lá, deve ter É, quase 2.000 páginas, se depender. caraca, mano. Cara, e por exemplo, A morte do de Ivan Illich foi é assim. muito bom, né?
Muito bom. Caraca, eu lembro que eu fiquei, tipo assim, sabe, tipo uma série quando você tá vendo e você fica pensando nisso direto, Aham, sim. sabe? Esse foi top mesmo. Cara, é um livro que, dependendo da sua circunstância, te faz mudar de vida, né? Sim. Pô, Esse, ó, é. cara, pensando agora, a gente pode fazer no final do ano um especial, o que que você acha os melhores? Pô, ia ser legal, hein? É, Ia ia ser ser bom. legal. Ia ser bom. Porque, pô, o Notas do Subsolo, Ivan Illich, Os ah, russos são foda, né? é, É o frio, cara. Os caras não tem o que fazer, fica escrevendo. acho que o Dorian Gray também foi É, também brabo. foi muito bom, cara, o Dorian Gray. Mas, tipo assim, pra mim, acho que, tipo assim, ainda tá um patamar abaixo desses dois aí. Aham. Pois é, cara. Aí, quando tu lê um Crime e Castigo da vida, caraca. É, cara, eu tenho que aprender russo pra ler em russo esses aí. Ah, cara, mas lê primeiro em português, depois tu lê em russo, pô. Demora muito pra aprender russo. Eu quero terminar esse ano benzão no italiano. Só que, caraca, cara, olha o que já virou nosso podcast, né? Ah, é, fala aí, fala aí. Eu quero terminar esse ano benzão no italiano. Só que, caraca, tipo assim, tem muito pouco conteúdo, sabe? Tipo assim, claro que tem, tipo assim, quem quer aprender, aprende mesmo, né? Eu, Uhum, eu, eu sei que eu sou um preguiçoso do caraca. Mas, tipo assim, por exemplo, o inglês eu aprendi tranquilo porque tem muita série, tem sim. muito vídeo. Tipo assim, eu vou ver, sei lá, vídeo de música, tem tudo em inglês. Vou ver vídeo de história, tem em inglês. E vou ver vídeo de viagem, tem em inglês. Italiano não consigo achar, sabe? Uhum, Esse tipo de conteúdo. Aí, ver assim umas coisas ou outras até legais, mas não é a mesma coisa, sabe? sim, sim. Pois é, cara, eu segui uns dois canais de jogo, mangá, que são em francês. Só que eu tenho Uhum. uma preguiça de pegar pra ver. Sim. É E foda. tipo assim, acaba que como é forçado, tipo assim, em inglês eu não procurava vídeo pra eu aprender inglês. Surgia, né? Só aparecia, sabe? Italiano simplesmente não surge. Aí, meio como não é uma parada natural, não é orgânico, não dá essa motivação de ficar vendo os vídeos, sabe? É. Às vezes são uns canais assim meio bobos, né? Meio. É, isso aí. Eu lembro que antigamente tinha uns canais em francês. Eram uns canais assim, tipo, toda semana, todo dia, era um vídeo de 5 minutos, de tipo uma entrevista curtinha, assim. Mas eram as Uhum. coisas tão bobas, assim, sabe? Tipo, como se fosse um mini jornal nacional. Uhum. Pô, isso não é interessante. Sim. Enfim, É. faz parte, né? E, Uhum. cara, eu acho que assim, a vida adulta com o passar do tempo, você ter menos escolhas. Por, e como é que eu vou explicar isso? Tipo, vamos supor, você, quando é adolescente, sei lá, você pode tentar sair com a mulher que você quiser. Mas, pô, a partir de um certo momento, você não vai sair com qualquer uma. Você vai tentar escolher melhor e, eventualmente, vai namorar e casar, né? Uhum. E aí você não tem mais escolha a não ser aquela mulher, né? Supostamente, porque tem as pessoas que traem, se separam. Mas, pô, a gente tenta, né? Ser ali, é, honrar o compromisso. Você não pode, por exemplo, não cuidar dos seus filhos, né? Obviamente, a gente está falando aqui da pessoa que faz a coisa certa, né? Tipo, porque realmente, pô, tem gente que abandona e tal, que se Uhum. afasta. Mas, tipo, você não tem a opção, por exemplo, de, sei lá, eu vou morar no Azerbaijão por um mês, porque, pô, você tem um filho, né? Nascer baixo. É, porque, pô, tu tem um filho, né? Tipo, você não tem muita escolha se você quiser cuidar dele de verdade. Ou então, às vezes, você tem uma importância na comunidade. Tipo, tem um amigo meu, o Lucas, que ele é tipo, digamos, ele era, né? O coordenador de um grupo lá de uma paróquia lá, uma igreja que tem ali num outro bairro chamado Meyer, que eles distribuíam sempre comida para os mendigos e tipo rezavam para eles e Uhum. enfim, davam ali um acolhimento, né, espiritual para eles. E pô, um moleque novão, minha idade, tipo, já tinha maior importância assim na igreja. Eu falo, pô, um cara desses é maduro pra caraca, sabe? E também ele não pode, porra, eu vou viajar um mês e vou deixar isso pra lá. Não, ele tem responsabilidade. E, cara, eu acho que isso de querer tomar responsabilidade é um sinal da vida adulta, sabe? Uhum. De. Claro que, pô, a gente às vezes sonha com Tipo, às vezes a gente lembra, né? Quando eu era criança, não tinha responsabilidade e tal. Mas também a responsabilidade também é uma coisa boa, né? E aí volta até a questão dos amigos. Cara,
você vai ficar entrando em novos grupos de amigos e colegas e amiguinhos para sair à noite só, quando às vezes um amigo teu que é um amigo mesmo tá necessitando e tu tá cagando pra ele, né? Uhum. Cara, eu tenho depois um exemplo, até queria dar sobre isso aí, sobre essa questão de é, o número excessivo de amigos, né? Uhum, Vou te falar depois que a gente gravar. aham, Uma pessoa que eu conheço que passou por uma situação dessa. aham, Não um número excessivo, mas sim de não ter amizade verdadeira, né? sim. Mas eu conheço também ou não? É, conhece. Ah, tá. E. Enfim, é isso aí. Tipo assim, é uma coisa que, cara, é difícil, sei lá, parece que a maioria das pessoas é difícil pra maioria das pessoas, sabe? Isso tudo. Essa Sim. coisa de amizade. Enfim, e para mim foi tão natural, sabe? Tipo, sei lá, depois dos 18, 20 anos, você consegue ir percebendo essas coisas que a gente até leu, né? Aqui. Mas parece que a maioria das pessoas não percebe, né? Sim. Isso aí. Mas enfim. Pois é, cara. Deixa eu ver se tem só algum trechozinho. Já tá dando quase uma hora. Uhum. Tem um trecho aqui que fala de pôr à prova, né, a amizade, como eu já falei. Aham. Uma coisa que ele fala também é que, assim, toda pessoa tem seus inimigos. E você ter muitos amigos acaba despertando muitos inimigos, né? Isso aí eu achei Uhum. curioso. É realmente um raciocínio muito bem É pensado, né? lógico, é meio lógico, né? É Tipo meio assim, lógico, né? porque o inimigo do seu amigo é seu inimigo, né? É. Tipo, achei muito legal, né? E querendo ou Aham. não, o cara que ele quer ficar bem com todo mundo, se bobear, ele vai querer ficar bem com o inimigo do próprio amigo, né? É Uhum. igual, por exemplo, tipo, vamos supor, um cara te sacaneou pra caraca. Aí eu vou chegar, não, eu vou continuar falando com ele de boa porque ele sacaneou você e não eu. Pô, Aham. sacanagem, né? Ó Tipo, eu vacilo. vou comprar a briga, né, contigo, Uhum. tá ligado? Sim. É, Tem um então, aqui, ó. Ao que parece, a maior parte das pessoas vê a abundância do número de amigos apenas pelos ganhos que tal situação parece proporcionar, e não olha para o que ela exige em retorno, não se lembrando de que aquele que conta com muitos para as coisas que precisa, deve também devolver o esforço aos muitos que precisam de ajuda. Ou seja, tipo assim, acaba que a pessoa que não leva isso em conta, tipo assim, ter muitos amigos você ganha, né, coisas porque são amigos, mas você sim, também tem que devolver, né, tem que retribuir sim. esses favores entre aspas. Mas aí acaba que pra mim pelo que eu vejo, né, nas pessoas hoje em dia são colegas, porque ninguém se ajuda, sabe? É. Às Então vezes não é até um existe isso. networking, assim, o cara tá interessado ali, de repente, numa posição que o cara consegue botar ele no trabalho. É. Né? Então acaba que se você não é um amigo de verdade, não ajuda o seu amigo, são só colegas, né? Pois é. Acho que foi isso que eu entendi nessa parte. Pois é, cara, eu acho que tem que diferenciar o que que é um amigo, o que que é um colega e o que que você vai compartilhar com cada um, né? Exatamente. Ele até fala um ponto sobre intimidade, né? Acho mais pro começo. Uhum. A intimidade com os amigos, tipo, como que demora, né? Sim, pra você criar E uma conexão, né, com a pessoa. tipo, esse laço. E eu acho que também tem uma parte que ele fala sobre, tipo assim, você demora pra criar essa conexão com o amigo e você vai lá e meio que para de cultivar esse laço pra cultivar com o outro, aí meio que fica nesse, né? Sim, Mas tem uma parte que ele fala algo assim, talvez. sim, exatamente. Vamos fechar aqui que tá dando quase uma hora, pode ser? Beleza. Eu também já tô com sono, já é meia-noite e 20, pra quem não sabe, Beleza. É né? mesmo, tá tardão, E, né? e amanhã ainda é dia. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Curta, comenta, compartilha. Lembre-se, mês que vem, não, final desse mês vai ser o Prometeu Acorrentado. Muito obrigado, valeu!